Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado. Hoje vou ter a Catarina Martins Betancourt, a diretora da Fundação AIS, desde a Alemanha, onde ela está em reunião de diretores da Fundação AIS. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. La ron kanga paka wa kulaga man patal muy boata yemur tamingi la kada patal han 20 kete tun kanga ton tata ton faton man zi woto tun pa be han tun pam ligdi timam jetan ta ya nyan be aya toni mami. Robert Sabadogo tem um olhar triste, cansado. Ele vive com a mulher e um filho num campo de deslocados no Burkina Faso. Vive num campo de deslocados depois da sua aldeia ter sido atacada por terroristas islâmicos, por jihadistas. Fugiram os três numa motorizada. À pressa, só conseguiram juntar meia dúzia de coisas num saco e partiram. Os terroristas que estavam a chegar são normalmente impiedosos para com os cristãos. Ainda recentemente nós falámos aqui no nosso programa de um ataque à aldeia de Mani, em que mais de 150 pessoas foram assassinadas. Por causa desta violência, a situação humanitária neste país africano, o Burkina Faso, é extremamente grave. Os cristãos estão na mira das armas e milhares vivem como Roberto Sabadogo em campos de deslocados, onde falta quase tudo. Para os ajudar, a Fundação AIS vai lançar neste Natal uma grande campanha de solidariedade. Este vai ser, claro, um dos temas para conversar no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país. Vamos começar pela Nigéria. E a notícia é de mais um rapto de um sacerdote. Mas, na verdade, é mais do que isso. É a notícia de um padre herói que implorou aos homens armados, aos terroristas que tinham invadido o seminário de que é reitor, para ser levado em vez dos dois estudantes que estavam já a ser empurrados para fora do edifício. E foi ele, Catarina, a ser raptado. É verdade, Paulo. Esta é de facto uma história que merece ser contada, porque estamos perante um caso concreto de heroísmo. Portanto, o padre Thomas Oyodo, que é o reitor do Seminário Menor da Imaculada Conceição em Viana-Okopodi, no estado de Edo, no sul da Nigéria, apercebeu-se, porque ouviu uns tiros que o edifício estava a ser atacado. E então, que estava a ser atacado por homens armados, como é óbvio. E então, ele só teve tempo a suplicar, e essa é de facto a expressão mais correta, que o levassem a ele em vez dos dois estudantes, dos dois seminaristas que os raptores preparavam para levar consigo. Ele entregou-se em vez dos dois estudantes? Sim, exatamente. Portanto, ele entregou-se para salvar então estes dois seminaristas e, ao que se sabe, Paulo, terá sido levado então por pastores nómadas Fulani. O rapto aconteceu no passado domingo, dia 27 de outubro. Este caso junta-se ao de vários outros padres igualmente vítimas de sequestro na Nigéria nos últimos tempos. Nós podemos falar, Catarina, de que estamos quase perante, digamos assim, uma epidemia de sequestros? Sim, claramente, Paulo. Só para recordar então os casos, para recordar aos nossos telespectadores os casos mais recentes, Paulo, só no final de junho um sacerdote foi levado então por homens armados na diocese de Sokoto, no noroeste do país, tendo estado mais de 2 semanas em cativeiro. Em maio passado, 2 outros sacerdotes foram também raptados em diferentes dioceses e num curto espaço de menos de uma semana de diferença. Ou seja, temos pelo menos conhecimento de 4 padres sequestrados na Nigéria desde maio. Normalmente, e ainda bem, claro, os sacerdotes acabam por ser libertados ao fim de pouco tempo, mas nem sempre é assim. Pois não, Paulo, infelizmente nem sempre é assim, nem sempre é isso que acontece. De facto, pelo menos 3 padres ainda estão desaparecidos. São eles o padre John Bakus Sokolo, que está desaparecido desde 2019, e também os padres Joseph Igwagu e Christopher Ojide, ambos levados em 2022 e sobre os quais não houve quaisquer informações. Os dados de raptos de sacerdotes em relação a 2024 ainda estão em aberto, até porque a compilação de todos os casos é algo complexo, mas em relação ao ano passado, em relação a 2023, quantos raptos é que ocorreram? Bom, Paulo, em 2023 a Nigéria liderou mesmo a lista dos países com mais casos de padres e de religiosos sequestrados, com 25 ocorrências, incluindo 3 religiosas. É de facto um número alarmante e que revela também muita insegurança
insegurança em que se encontra a comunidade cristã neste país. Ser padre na Nigéria é perigoso, por vezes é mesmo muito perigoso. O rapto de sacerdotes e de seminaristas é demasiado frequente. O risco está em todo o lado. Nós temos a história que vamos ver já de seguida de um padre que, antes de ir a uma aldeia, antes de ir a qualquer localidade, por exemplo, celebrar uma missa, ele telefona sempre primeiro a um catequista, a alguém, para saber se houve notícia de raptos na noite anterior. É que o medo por ali é constante. To be a priest is to be a carrier of the gospel of Christ. Being a priest in Nigeria includes the danger of being kidnapped. There is some kind of an interest by the kidnappers to focus more on the clergy, the Catholic priest, for example. A gentleman on a motorcycle came looking at me suspiciously. I was dressed, of course, in my cassock. Immediately I was alarmed. I got my mask box. I had to start running. Eventually I came out to the main road where I got a car and left. If I have to go to Mass, I will have to phone the catechist if they had heard any news of kidnapping the night before. At the military joint task force on ground, I'm all set. On the basis of their response, I may or may not have to go to that church for Mass. It gives me a whole lot of joy when I go to a village church after all the troubles of getting there and the people are there seated waiting. It's quite encouraging. You will not believe it that people are hungry and yearning for the good news. Here we use motorcycles to carry out our priestly functions and responsibilities, but it's not safe at all. Whereas in a car, it offers some form of protection. Our appeal for cars, for transportation, so that we will be able to carry the gospel of Christ that we have been mandated to carry to every part of our diocese and beyond. Esta história sobre a ameaça constante de raptos de sacerdotes na Nigéria faz-nos recordar que neste país de África os cristãos vivem mesmo sob ameaça. Ainda há apenas 2 semanas nós trouxemos aqui no nosso programa a denúncia de um bispo sobre a situação humilhante que as mulheres cristãs enfrentam na sua diocese, em que têm de dar à luz nas matas por não terem acesso aos hospitais. Nós já vamos recuperar essa afirmação, mas antes, e para contextualizar isto para os nossos telespectadores, importa recordar que Dom Ábila Dabo, o bispo de Zaria, é ele que estamos a citar, ele falou não só disso, mas também de outros casos de discriminação que afetam na sua diocese, por exemplo, os jovens. Exato, Paulo. Além deste exemplo trágico e incompreensível e humilhante também para as mulheres cristãs, terem de dar à luz no mato, terem de dar à luz os seus filhos no mato, porque não têm acesso às maternidades, não têm acesso aos hospitais, o bispo de Zaria denunciou ainda também à Fundação AIS outros casos de discriminação por parte das autoridades, nomeadamente em relação aos jovens e ao acesso aos empregos mais qualificados ou também às escolas oficiais, Paulo. Uma situação que coloca toda uma comunidade religiosa num plano secundário ao nível da sociedade. Claro, Paulo, o bispo diz que os jovens, independentemente das suas qualificações, não têm acesso aos melhores empregos, nem muitas vezes têm sequer acesso à escola, são simplesmente postos à parte, são simplesmente colocados à margem, portanto são olhados como que cidadãos de segunda.
Obrigado, Catarina. Estamos a falar no testemunho de um bispo nigeriano, Dom Abila Dabo, que em declarações à Fundação AIS denunciou a situação humilhante e discriminatória dos cristãos nesta região norte da Nigéria. Uma declaração que já passámos aqui na totalidade, mas que vamos agora recuperar, digamos, num dos seus momentos mais fortes, quando ele se refere aos jovens que não podem frequentar a escola e às mulheres que têm de dar à luz nas matas por não terem lugar nos hospitais, nas maternidades e sublinhe-se este apenas, por serem cristãs. And my people are hungry for education. They want to be educated, they want to go to school. But because they are Christians, they are not given proper education. Because they are Christians, no hospitals. Women give birth in the bushes. They give birth in the bushes, and because of that, children die or children are being killed because there is no hospitals to go. So these are some of the things that we face in my diocese, Zaria Diocese in northern Nigeria. Estas são palavras terríveis. Estamos a falar da perseguição aos cristãos na diocese de Zaria, no norte da Nigéria. Por lá, os cristãos não podem construir novas igrejas, os jovens não têm acesso aos bons empregos e as mulheres cristãs têm de dar à luz no mato, porque as portas dos hospitais estão-lhes vedadas. E perante tudo isto, percebe-se bem a importância de haver instituições como a Fundação AIS, que tem por missão ajudar os cristãos que sofrem, ajudar a Igreja perseguida. E o Bispo de Zaria não se esqueceu de agradecer. As suas palavras, que vamos escutar já de seguida, são um muito obrigado também a todos os portugueses que rezam e que ajudam estes heróis, estes homens e mulheres cuja fé é testada todos os dias no ambiente mais difícil que se pode imaginar. I want to sincerely thank our benefactors, whether male or female. In English, you can say benefactresses too, for all the sacrifices you are making for our sake. You are contributing your own life savings. You are giving us your money. You give us water. You give us food. You give us schools. You may think you are contributing nothing, but I am assuring you, you are contributing a lot. So I thank you for your generosity to us, and may God continue to bless you, to strengthen you, to grant you your good heart desires, and at the end, to grant you eternal life. Thank you for providing for us. Thank you. Na semana passada escutámos aqui Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, sobre o processo de canonização de 2 sacerdotes que foram assassinados em Moçambique durante a Guerra Civil neste país africano de língua oficial portuguesa. Na ocasião quisemos também saber a opinião deste prelado sobre o conflito armado em Cabo Delgado e o facto de este país viver há demasiado tempo em clima de guerra. Foi a Guerra Colonial, que começou em 1961, foi a Guerra Civil, que teve início pouco depois de Moçambique proclamar a independência em 1975, e é agora a Guerra do Terrorismo, que teve início em outubro de 2017. E é também a situação de caos e violência que está a acontecer por estes dias, em resultado das eleições gerais e presidenciais de 9 de outubro. Nós já vamos escutar o Bispo de Tete, sobre o gravíssimo problema do terrorismo em Cabo Delgado, mas antes disso, Catarina, podemos dizer que, de facto, as coisas estão complicadas em Moçambique, depois das eleições, cujos resultados têm sido contestados por praticamente todos os partidos, com exceção da Frelimo, que está no poder desde 1975. Sem dúvida, Paulo, e não se trata apenas de contestação pura e simples dos resultados eleitorais, porque tem havido vários episódios de muita violência, como, por exemplo, o assassinato de dirigentes partidários, de partidos da oposição, claro, e também a morte já de vários manifestantes um pouco por todo o país. A Conferência Episcopal dos Bispos de Moçambique já emitiu também uma nota a comentar também toda esta violência. Sim, e nessa nota, Paulo,
fala, os bispos moçambicanos falam mesmo em fraudes grosseiras que terão ocorrido, portanto, durante as eleições, com editais forjados e outras formas de se encobrir a verdade. Obrigado, Catarina. A situação de facto é grave, sensível e vamos acompanhá-la por aqui ao longo das próximas semanas. Toda esta violência, todo este ambiente de corrupção, de fraude, de instituições que não respeitam a soberania popular, tudo isto, mais as consequências do terrorismo que afeta Cabo Delgado desde 2017, tudo isto, dizia, ajuda a compreender por que razão Moçambique é atualmente um dos países mais pobres do mundo. Mas o que é que pensa Dom Diamantino Antunes de tudo isto? Foi o que quisemos saber. Sem dúvida que o desenvolvimento é fruto da paz. E sem paz não há nada, não há desenvolvimento, não há segurança, não há o bem-estar comum. De facto, a história de Moçambique tem sido uma história de guerra, de violência, mas nestes últimos anos nós vivemos tempos de uma certa normalidade, tensão política, conflitos há sempre, mas respirava-se desde 1992 um clima de paz. Infelizmente, em 2017, no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, teve início uma insurgência que inicialmente não foi tomada muito em consideração, ou não foi dada não se advertiu para a gravidade, e este pequeno monstro que é a insurgência foi crescendo e hoje tem tentáculos muito fortes e presentes na província de Cabo Delgado. Isso tem afetado muito aquela região, porque tem produzido mortes, destruição e milhares de deslocados. E Moçambique é como um corpo. Quando no corpo um membro sofre, todo o corpo sofre. É evidente que afeta Moçambique, porque afeta uma parte dos moçambicanos. E, sem dúvida, também condiciona o desenvolvimento, porque onde não há paz, onde não há segurança, de facto, não há investimento e as pessoas procuram evitar esses lugares. Então, aquilo que nós queremos é rezar pela paz em Moçambique, porque sem ela não há aquilo que todos desejam, que é desenvolvimento e bem-estar para todos. Estamos a escutar Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, em Moçambique, sobre o problema da chamada insurgência terrorista na província de Cabo Delgado. Até agora, os ataques armados têm estado confinados ao norte de Moçambique. Mas será possível que se venham a estender ao resto do país, nomeadamente à região de Tete, à diocese de Tete? Vamos conferir a resposta de Dom Diamantino. Eu acho que não e espero que não, é evidente. Sem dúvida que esta insurgência responde a problemáticas locais, que tem a ver, que sem dúvida tem motivações religiosas, económicas, políticas. Mas, como eu dizia antes, sendo Moçambique um corpo, uma parte desse corpo sendo afetada pela guerra, pela instabilidade, é todo o país que sofre. E todo o país também deve responder com a solidariedade, unindo-se a tantos irmãos e irmãs que pelo mundo sentem este problema e também se têm manifestado presentes com a sua ajuda, com a sua oração. E destas palavras de Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, em Moçambique, vamos agora até terras da China, vamos até à diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. A China e a Santa Sé assinaram pela terceira vez o acordo para a nomeação de bispos com o consentimento de ambos os Estados. Depois de o terem assinado pela primeira vez em 2018, este acordo foi renovado em 2020, 2022 e agora em 2024. Desde a assinatura em 2018, ano que aliás foi precedido da carta do então Papa Bento XVI aos chineses do continente, este acordo tem vindo a ser renovado também pelo Papa Francisco, que tem mostrado todo o interesse em que haja uma maior aproximação entre a Santa Sé e a República Popular da China. Com este acordo e com esta renovação,
mais bispos são esperados nos diferentes trabalhos que vão sendo realizados na Santa Sé, com vista à melhoria das performances, digamos assim, do que é a Igreja Católica, não só em Roma, como também no resto do mundo. Recorde-se que já para o Sínodo dos Bispos e também para as Jornadas Mundiais da Juventude, que vêm sendo realizadas um pouco por todo o mundo, têm sido convidados bispos da China continental, que têm tido o beneplácito das autoridades de Pequim para se juntarem a esses eventos. Também há hoje visitas que vão sendo efetuadas entre os bispos de Macau e Hong Kong, ou feitas pelos bispos de Macau e Hong Kong na China, e encontros que vão sendo mantidos, aqui sim, entre os bispos das duas regiões administrativas e com bispos também do continente chinês. O governo de Pequim mostra-se disponível para que haja uma maior abertura dos católicos na sua profissão de fé no país, e também tem procurado que haja uma maior harmonia, não só nas relações entre Pequim e a Igreja Católica, como um pouco com todas as religiões que fazem parte do mosaico religioso da República Popular da China. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos conhecer a história do homem que vimos logo no início do programa a lamentar-se, um cristão vítima dos grupos terroristas que estão a transformar o Burkina Faso num país sem liberdade. Mas vamos também escutar um sacerdote precisamente do Burkina Faso e que vai estar aqui em Portugal para a apresentação de mais um relatório da Fundação AIE sobre a perseguição aos cristãos no mundo. E vamos ainda recordar a visita a Portugal de Dom Bachar Warda, o arcebispo de Erbil. Em todos os lugares onde ele esteve, rezou sempre o Pai Nosso em aramaico. Só para o escutar a dizer esta oração, a oração do Pai Nosso, na língua do tempo de Jesus, vale a pena ficar aí, desse lado. Nós voltamos depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. No início do programa escutámos um homem a lamentar-se de que está sem nada. Ele e a sua família não têm nada, nem um grão de arroz. Ele está também sem trabalho, sem forma de ganhar a vida, e diz que isso o enche de vergonha. O homem tem nome, chama-se Robert Savadogo, vive num dos muitos campos de deslocados internos que há no Burkina Faso. E a sua história é apenas um exemplo da situação trágica em que se encontra a comunidade cristã neste país, o Burkina Faso. Já vamos falar da sua história em maior detalhe, mas para já importa dizer que o Burkina Faso é o país central da grande campanha que a Fundação AIS está a lançar aqui em Portugal, uma campanha de Natal, porque a situação neste país é muito grave e exige de nós, Catarina, a maior das solidariedades. Sem dúvida, Paulo. Todos os relatos, todas as notícias, todos os alertas que nos chegam do Burkina Faso, quer desde as organizações humanitárias, quer até da própria Igreja, todas elas apontam no mesmo sentido. De facto, este país caiu então nas malhas, há vários anos caiu nas malhas do terrorismo jihadista, e os cristãos são sem dúvida um dos alvos destes muitos grupos armados que controlam já grande parte deste país. Esse é um dado muito relevante que vamos desenvolver por aqui ao longo das próximas semanas. Mas para já, Catarina, e ainda sobre Robert Savadogo, o homem que escutámos logo no arranque do programa, e o que ele representa, podemos dizer que há neste país já um número gigantesco de deslocados. Sim, gigantesco mesmo, Paulo. Portanto, segundo dados das Nações Unidas, e só desde abril de 2022, portanto há cerca de 2 anos e meio, cerca de 2 milhões de pessoas fugiram já das suas casas no Burkina Faso por causa destes ataques terroristas, por causa desta enorme insegurança que se vive neste país. Uma insegurança que está relacionada diretamente com o aumento também exponencial dos ataques terroristas, não só neste país, o Burkina Faso, mas em grandes regiões de África. Ataques que, por sua vez, são de matriz jihadista, ou seja, de grupos de organizações que querem impor um Islão radical e que têm nos cristãos um dos seus alvos preferenciais. Sim, e esses dados são de facto dados inquietantes, porque grupos como o Daesh e a Al-Qaeda, que já dominam mais de 40% do país, têm levado à fuga de milhares e milhares de pessoas, numa escalada imensa, quer da pobreza, quer da miséria. Nestas regiões que controlam, e repito, já dominam quase metade do país, metade do Burkina Faso, estes grupos jihadistas impõem sempre regras muito restritas para as populações locais, que ficam como que reféns, ficam sem liberdade religiosa, sem liberdade de culto, mas também ficam praticamente sem qualquer tipo de liberdade, Paulo. A Fundação AIS vai lançar daqui a dias, na terceira semana de novembro, um relatório denominado Perseguidos e Esquecidos, sobre a opressão aos cristãos por causa da sua fé ao longo dos últimos 2 anos. E vamos ter entre nós um sacerdote do Burkina Faso que vem precisamente relatar de viva voz o que se passa no seu país. Sim, e fica aqui desde já, Paulo, esse convite para quem puder estar connosco então nas várias apresentações do relatório. Nós contamos estar em Lisboa, em Santarém, em Aveiro e também em Évora. Portanto, estamos ainda a ultimar estes últimos dados da agenda, mas convido a todos os que nos estão a ver na televisão, os nossos telespectadores, para irem acompanhando a nossa agenda. Vamos colocar todas as informações em fundação-ais.pt e, como eu estava a dizer, em todos estes eventos, Paulo, o Padre Jacques Azuma vai testemunhar o que significa este sofrimento, o que significa esta violência contra a comunidade cristã. Portanto, esta é sem dúvida uma oportunidade única e também extraordinária
para ficarmos a conhecer melhor todos estes casos concretos de perseguição aos cristãos, o que significa viver a fé num país que tem um ambiente hostil para com uma comunidade religiosa, portanto num ambiente de perseguição religiosa. O padre Jacques vai estar entre nós, nós temos aliás uma entrevista com ele que vamos começar a escutar desde já, mas antes disso, Catarina, nós precisamos de saber quem é este sacerdote. Bom, Paulo, o padre Jacques tem 44 anos, ele vem da diocese de Ouaddaï-Ouguia, que é situado no norte do Burkina Faso. Ele vem de uma família cristã, foi batizado ainda em criança, tal como as suas irmãs e irmãos, e talvez por isso a sua vocação também nasceu muito cedo, digamos assim. Portanto, o cristianismo chegou ao Burkina Faso há relativamente pouco tempo e por isso a família do padre Jacques pertence então à segunda ou terceira geração de cristãos. Ele fez os seus estudos não só no Burkina Faso, mas também no Ghana, porque o seu bispo, Dom Justin Quintega, quis que ele fosse fluente não só em francês, mas também, o francês que é a língua oficial do país, mas também em inglês. Portanto, ele foi depois ordenado sacerdote em novembro de 2008 e desde então já esteve em várias paróquias, chegou mesmo a ser professor no Seminário Menor, esteve depois em França e presentemente, portanto, desde 2022 até agora está a viver na Alemanha, em Frankfurt, onde está a estudar teologia dogmática. Impressionante, de facto, o currículo deste sacerdote, tão jovem ainda, e que vem a Portugal para contar de viva voz como é tão difícil a vida dos cristãos no seu país, o Burkina Faso. Como eu disse, nós temos uma entrevista com ele e a primeira pergunta foi mesmo para saber se ele alguma vez já foi alvo de um ataque ou se presenciou algum incidente grave no seu país. Vamos conferir a resposta. Since some number of years, Burkina Faso has been victim of terrorist attacks. Personally, I've not been a victim or I have not personally witnessed it, but I know of priests and of lay people who have been victims and have been witnesses of these attacks. In my diocese, for example, the bishop was obliged to close some of the parishes because the Christians and the priests were many times under terrorist attacks, and the priests were moved to other places, and the Christians were also obliged to run away from their villages and from their towns and to seek refuge in other places where they could feel themselves better. Estamos a escutar o padre Jacques Sabadogo, que vai estar em Portugal na terceira semana de novembro para a apresentação no nosso país do relatório Perseguidos e Esquecidos, que terá sessões em Lisboa, Santarém, Aveiro e em Évora. Recentemente, um sacerdote do Burkina Faso confessava à Fundação AES que quando ele saía de casa de manhã nunca tinha a certeza se iria regressar vivo. Esta é uma afirmação incrível, é poderosa e resume em si todo o medo e toda a insegurança que se vive neste país. E por isso nós quisemos também saber e quisemos perguntar ao padre Jacques como é que se pode explicar uma violência tão forte contra os cristãos neste país de África. Vamos escutar a sua resposta. That a priest recently confessed to Aid to the Church in Need Foundation that when he left home, he did not know whether he will be able to come back or not is true and is a reality in Burkina Faso because the situation of insecurity is everywhere, and in a particular way in the dioceses in the northern part and in the west, apart from the diocese of Ouagadougou and maybe Bobo Dioulasso, we can say that many dioceses have really under attacks because in many of the dioceses you do not know who is whom. These terrorists, they are maybe living with the people. And it's not only those who come from outside to attack, but the problem is that we feel that this insecurity is everywhere. And even when you leave a place, one place in Burkina Faso, to go to the other place, until you reach that place, you are really uncomfortable because everything can happen at any time.
everything can happen at any time. And we have been witnesses of priests who were kidnapped. For example, a parish priest of Jibo, he was kidnapped since 2018, I think, and until now, they have not yet found him. And in my own diocese in Burkina Faso, in Wayugia, the parish priest of Tiu was kidnapped, but thanks be to God, he was released after some hours. So what this priest is saying is really true, because this insecurity is a reality, and until you leave a place and get where you are going to in safety, it's difficult to say that okay, your journey was a successful one or not. Estamos a escutar o padre Jacques Savadogo, que vai estar em Portugal, a convite da Fundação AIS, para a apresentação no nosso país do relatório Perseguidos e Esquecidos sobre a perseguição aos cristãos no mundo. Um relatório que a Fundação AIS publica de 2 em 2 anos. Já sabemos que vamos ter sessões públicas de divulgação deste documento em Lisboa, Santarém, Aveiro e em Évora, mas a primeira sessão, o lançamento formal em si, digamos, vai ser no dia 20, no MUD, no Museu do Design, que fica, Catarina, na Rua Augusta, em Lisboa. Sim, é isso mesmo, Paulo. Vai ser então no próximo dia 20 de novembro, uma quarta-feira, no MUD, na Rua Augusta, no número 24, na antiga sede do Banco Nacional Ultramarino. E desta vez iremos fazer a apresentação, Paulo, deste relatório com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, que nos deixa muito orgulhosos. Os pormenores sobre toda esta sessão de lançamento vão estar disponíveis na nossa página de internet, em fundação-ais.pt, mas posso desde já adiantar que a apresentação deste relatório e tudo o que ele tem no seu interior, todas as questões relacionadas com a perseguição religiosa e muito concretamente com a perseguição aos cristãos, vai ser então apresentado pelo professor catedrático Jorge Bacelar Gouveia, então no próximo dia 20 de novembro, em Lisboa, no MUD. E depois da apresentação vamos ter, como aliás já vem acontecendo desde há anos, sempre que há Red Week, vamos ter a iluminação de vermelho de diversos monumentos e igrejas. Sim, e esse é o momento talvez mais simbólico deste dia, Paulo, que reservamos então para a apresentação do relatório sobre a perseguição aos cristãos. Portanto, vamos iluminar de vermelho vários monumentos simbólicos, como por exemplo temos feito desde há vários anos o Cristo Rei em Almada, que nos permite de facto chamar a atenção dos portugueses para esta temática tão importante ao nível não só da liberdade religiosa, mas também relativamente a todos os direitos humanos. Portanto, e nesse dia, logo depois da apresentação do relatório, vamos também iluminar de vermelho, e graças também ao apoio da Câmara Municipal de Lisboa, então vamos iluminar de vermelho a estátua de Dom José na Praça do Comércio, em Lisboa. A estátua de Dom José em Lisboa vai, portanto, ficar iluminada de vermelho para lembrar a perseguição aos cristãos. Sim, é mais um monumento icónico, Paulo, do nosso país, que vai ser então iluminado de vermelho, a cor do sangue dos mártires, para simbolizar então esta perseguição aos cristãos, para denunciar a falta de liberdade religiosa em tantos e tantos países do mundo, Paulo. Já sabemos que na semana de 18 a 24 de novembro vamos ter diversas iniciativas relacionadas com o lançamento aqui em Portugal do relatório sobre os cristãos perseguidos no mundo, relatório que se chama Perseguidos e Esquecidos. E atenção, isto é uma afirmação e uma pergunta. Perseguidos é a afirmação, os cristãos são perseguidos. Esquecidos é a pergunta. E a resposta a essa pergunta passa pelo próprio trabalho, pela missão de todos os dias da Fundação AIS, dar a conhecer rostos, histórias, situações de violência contra comunidades cristãs que são vítimas de intolerância, que são perseguidas por causa da sua fé. Esta é a missão da Fundação AIS. E isto leva-nos agora à história do senhor que escutámos logo no arranque do programa, o senhor Robert Savadogo. Ele tem, Catarina, um olhar triste, um olhar cansado. Sim, Paulo, triste e cansado, portanto é de facto o retrato de uma pessoa derrotada. O Sr. Robert vive com a mulher e com um filho num campo de deslocados, no Burkina Faso. Ele vive num campo de deslocados depois de a sua aldeia ter sido atacada por grupos terroristas islâmicos, por jihadistas.
Sim, à aproximação dos terroristas, os três fugiram numa motorizada. Sim, e à pressa, Paulo, e por isso eles só conseguiram juntar meia dúzia de coisas num saco e partiram. Portanto, os terroristas que estavam a chegar são normalmente impiedosos para com os cristãos nesta região. Ainda muito recentemente, Paulo, nós falámos aqui, provavelmente alguns dos nossos telespectadores se recordarão, nós falámos aqui então de um ataque à aldeia de Mani, no Burkina Faso, em que mais de 150 pessoas foram assassinadas. Por causa de toda esta violência, a situação humanitária é extremamente grave no Burkina Faso. Os cristãos estão na mira das armas e dos terroristas e milhares vivem, tal como Roberto Savadogo, em campos de deslocados, onde falta quase tudo. E é para eles que a Fundação AIS vai lançar neste Natal uma grande campanha de solidariedade. Mam la Robert Sawadro. Tono wa nga ya tanso musor sa son wa nket parwasin. Ya yolo la mba on sultera ne moteri ril yilo wa men apaka wa ka ya la ga yemro to ne sipera le bila. La ron kan apaka wa kulora man patal muy boîte yemro tamengi. La kada batal han 20 keti tun kan la tonta to fa ton mam zingo ton pa be han tun pa ligidi mam jetan ta ya nyan be aya bu to ni mami ti sande ran kausere ni nga songra me wate ya boto la sampa mam ti wen gan ko zamana bani ti ton gon lebede parwa haram mo ne de vila haram mo e tun tuma men pamandi la gulo de kwamba la de tun gon sidga de tebata ayi somo ta police on yelamti Foi a história de Roberto Savadogo, um cristão que vive com a família num campo de deslocados no Burkina Faso. Um cristão que é exemplo da perseguição religiosa no seu país. Uma situação muito grave, particularmente grave no plano humanitário, que levou a Fundação AIS a lançar uma grande campanha de solidariedade para este Natal. Tema a que regressaremos na próxima semana. Para já, o tema é outro. Entre os dias 24 e 27 de outubro, Dom Bashar Warda, o arcebispo de Erbil, no Iraque, esteve entre nós. Foi um sucesso, aliás, já falámos disto aqui na semana passada, mas voltamos ao tema porque houve nos vários encontros, quer no Porto, quer em Aveiro, quer em Lisboa, sempre um momento muito especial que se repetiu nestas três cidades e que quero agora sublinhar. Qual foi esse momento? Foi quando Dom Bashar Warda rezou o Pai Nosso em aramaico, a língua de Jesus. Catarina, foi sempre muito comovente ver isto. Sim, Paulo, foi sem dúvida muito comovente. Vi mesmo algumas pessoas, Paulo, com lágrimas enquanto ouviam o Sr. Arcebispo que rezava, que cantava à nossa frente, então o Pai Nosso em aramaico, a língua de Jesus. Portanto, é um sinal também, Paulo, de que nestas terras bíblicas do Iraque, a memória destes primeiros cristãos continua ainda muito viva. Foi assim no Porto, em Aveiro e em Lisboa. Foram 3 dias muito preenchidos, 4 conferências, 2 missas, 3 cidades, muitos quilómetros percorridos, muitas centenas de pessoas que participaram em todos os eventos ao vivo, e se incluirmos aqui então a missa transmitida em direto pela RTP1 em Lisboa, então foram milhares os portugueses que escutaram o arcebispo de Erbil. Além disso, há uma nota que importa sublinhar, é que Dom Manuel Linda, o bispo do Porto, Dom António Moiteiro, que é o bispo de Aveiro, e Dom Alexandre Palma, que é o bispo auxiliar em Lisboa, todos eles estiveram também, Catarina, com o arcebispo de Erbil. Sim, isso foi mais do que simples gestos de cortesia, foi de facto também um sinal claro desta proximidade do episcopado português nas 3 dioceses que foram visitadas por Dom Bashar Warda para com a Igreja do Iraque e para com os cristãos perseguidos no mundo. E foi, posso dizer também, Paulo,
mais um sinal público deste reconhecimento pelo nosso trabalho, pelo trabalho desenvolvido em Portugal e também em todo o mundo, claro, da Fundação AIS. Muito bem, vamos então escutar esse momento emotivo em que Dom Bachar Warda rezou o Pai Nosso em aramaico, a língua do tempo de Jesus. Isto aconteceu no Porto, na Noite das Testemunhas, aconteceu em Aveiro, na paróquia da Gafanha da Encarnação, e aconteceu também na Igreja do Santo Condestável em Lisboa. E é esse momento que vamos recordar agora, em que o arcebispo de Erbil reza o Pai Nosso na cripta da igreja, ao lado de Shamiran, uma cristã iraquiana que veio viver em Portugal quando a ameaça aos cristãos se começou a tornar insustentável no seu país, logo após a queda do regime Saddam Hussein, em abril de 2003. Recordámos um dos momentos em que o arcebispo de Erbil rezou o Pai Nosso em aramaico durante a viagem que fez ao nosso país. Uma viagem que permitiu perceber que existe uma ligação forte entre a comunidade cristã iraquiana e Portugal. A ajuda dos portugueses logo após a invasão e a ocupação das terras bíblicas da Península de Nínive ficou na memória dos responsáveis da Igreja, e isso viu-se agora nas palavras de Dom Bachar Warda nesta viagem que fez a Portugal, em que sublinhou por diversas vezes e agradeceu a solidariedade dos portugueses para com o povo cristão iraquiano. Mas há mais declarações nesse sentido, há mais declarações em que líderes da comunidade cristã do Iraque agradecem a ajuda dos portugueses. Por exemplo, foi o que aconteceu há aproximadamente um ano, quando o cardeal Luís Rafael Sacco, que é o patriarca dos caldeus, também agradeceu a ajuda dos portugueses. We are so thankful for those who are helping us and helped us during our crisis problems of persecution, and also the exodus of Christians from Nineveh plain by ISIS in 2014. And especially we are very thankful to our brothers and sisters in Portugal who helped us a lot through aid to the church in need, Caritas, and so on. What we need today is to continue, because we are facing many problems. The persecution in many ways, but it is a persecution, and this is our land. We want to be there and to witness our faith, and to be also like others, citizens, not second category of citizens. And what we need is the closeness of our brothers and sisters in the West, and also their solidarity. And to pray for us, if possible, also to visit us, encourage us in the sport. Foi o cardeal Sacco a agradecer a ajuda dos portugueses ao povo iraquiano, povo que foi vítima de um dos maiores ataques de que há memória nos tempos modernos enquanto comunidade religiosa. Estas palavras
ajudam a perceber bem também a importância do que aconteceu nesses longos anos, a partir de agosto de 2014. É que, se numa primeira fase arrancou uma campanha de emergência lançada pela Fundação AIS para a sobrevivência das famílias cristãs, depois foi lançado um outro plano, um plano gigantesco para que o regresso à planície de Nínive pudesse acontecer logo que os terroristas fossem expulsos da região. É verdade, Paulo, foram 2 momentos em que ilustram bem como a Fundação AIS nunca abandonou de facto estes cristãos iraquianos. Houve, portanto, essa primeira fase, não é? Em que, uma fase de emergência, como o Paulo disse, em que a prioridade foi de facto dar comida, foi dar roupa, providenciar abrigos, medicamentos, improvisar escolas para as crianças, e depois foi então projetado um plano, portanto numa segunda fase foi então projetado um plano muito ambicioso para a reconstrução de casas, para a reconstrução das infraestruturas e também das igrejas, das aldeias e das vilas cristãs que tinham sido destruídas pelos jihadistas. Importa aqui sublinhar esse ponto, é que se as casas e as infraestruturas não fossem reconstruídas, as aldeias cristãs seriam apenas quase que um monte de ruínas. Sim, portanto, eram de facto um monte de ruínas, de escombros. Portanto, os jihadistas do Estado Islâmico, Paulo, destruíram centenas e centenas de casas, de igrejas, de infraestruturas, quer de água, quer de eletricidade. Portanto, deixaram de facto a planície do Nínive praticamente impossível de ser habitada. E por isso foi então necessário conceber um plano a que, sintomaticamente, Paulo, foi dado o nome de Plano Marshall para o Iraque. Isto para fazer lembrar tudo o que aconteceu na Europa no fim da Segunda Guerra Mundial, claro. Um Plano Marshall para o Iraque que teve na Fundação AIS um dos principais mentores. Sim, precisamente, e aqui tenho de facto de lembrar o papel extraordinário do Padre Alemba, o papel extraordinário que ele teve em todo este processo. O Padre Alemba foi, e recordo também aos nossos telespectadores, entre 2011 e 2020, ele foi o responsável dos projetos da Fundação AIS para o Médio Oriente. Muito bem, obrigado, Catarina. Essa é uma informação importante. Aliás, nós temos um registro desse trabalho, do envolvimento e do entusiasmo com que o Padre Alemba colocou nesse processo, nesse plano Marshall, que permitiu reconstruir as aldeias e vilas cristãs da planície de Nínive, graças também, claro, ao apoio, desde o primeiro momento, dado pelos benfeitores da Fundação AIS, aqui em Portugal e também em todo o mundo. In 2017, it was disaster. It was total destruction. And everywhere the inscriptions written by Daesh, by Islamic State against the Christians. I remember one lady, she was crying to me saying, "Father, take me from here. Take me anywhere in the world, any country in the world, but far from here." I said, we have to do something for these people in order to help them to go back. It's now or never. If we don't help them now, they will go. First of all, we were thinking we have to give them food and water in order to survive. And then we saw that they need a roof over their heads. But what about education? What about the future of the children? It is why ACN started a big project of schools for children from the Nineveh Plains. And when the time came, we have to develop a kind of Marshall Plan for them in order to help them to stay. First of all, to renovate their houses, but as well to give them jobs. We bring them home, give them a house, but as well give them dignity because they could work, they could do it themselves. %50 of the people, in some places even more, will return to their homes and to their own villages. It's a miracle because nobody believes it.
Christians have to stay here in Iraq. It's their home. They have the right to be here. E com esta memória guiada pelo Padre Alema sobre esse plano Marshall para a reconstrução das aldeias e vilas cristãs da planície de Nínive, no Iraque, chegamos ao fim do nosso tempo. Recordo uma vez mais a Semana Vermelha, Red Week, que vamos ter entre nós, entre os dias 18 e 24 de novembro, e entre as muitas iniciativas, o lançamento no MUD, que é o Museu do Design em Lisboa, pelas 17h30, dia 20, do relatório Perseguidos e Esquecidos, com o professor Bacelar Gouveia e o padre Jacques Arzoma, do Burkina Faso. Mas vamos também ter iniciativas em Santarém, em Aveiro e em Évora. Todas as informações em fundação-ais.pt. Lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, hoje desde a Alemanha, onde está em reunião de diretores da Fundação AIS, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.